Há 10 anos começavam os Dias da Geringonça. Na véspera, 10 de novembro, o governo chefiado por Passos Coelho caía no Parlamento, enquanto o PS, Bloco de Esquerda e PCP firmavam os acordos que permitiriam aos socialistas governar. 10 anos depois, interessa saber hoje, Helena Matos, mais uma vez bom dia, qual é este saldo, o saldo da Geringonça? Olha, bom dia. O saldo da Geringonça talvez seja, ou tenha sido, sobretudo para a esquerda, como aqueles cartões que nos prometem que podemos comprar tudo, cumprir os nossos sonhos. Vá lá, não pense, vá às férias. Perca peso, pergunto-me como, é desses? Não. Sim, ainda vá já, não tenha preocupações, depois vai pagando em suaves prestações e depois o dia em que chegam as suaves prestações a pessoa percebe que se calhar se entusiasmou um pouco. Esta é, talvez, a minha visão, sobretudo, pode parecer paradoxal eu estar a dizer isto, mas depois veremos ao longo do programa se é essa a visão também da Helena Garrido, que está em estúdio, dos nossos convidados, se o saldo foi superior, o saldo negativo foi ao impacto mais desestruturante, porque nestas coisas nunca se pode dizer negativo nem positivo, para a esquerda ou para a direita. Vamos começar então por perceber o que é que aconteceu. Há 10 anos nós vivíamos o primeiro dia da Geringonça, de facto, na véspera, 10 de novembro, o governo que era chefiado por Passos Coelho e que tinha ganho as eleições de 4 de outubro de 2015, esse governo caía e quase em simultâneo o PS, o PCP, quer dizer, na prática quem conta aqui é o PCP, o Bloco e os Verdes, eles firmavam os acordos, portanto, estes três partidos, porque não houve um acordo comum, são feitos três documentos em espaços diferentes que firmavam os acordos que permitiriam ao PS governar. Sem imagem, há fotografias do momento, mas não foi acompanhado. Aliás, houve muita gente a ter cuidado em não ficar na fotografia, em não querer ficar em fotografias, até nas fotografias de encontros, por exemplo, não é? Nós percebemos isso no Bloco. O Pedro Filipe Soares, por exemplo, houve um momento que não acompanhou a Catarina Martins naqueles encontros com o Partido Socialista. Aquilo já implicava na altura uma fotografia e ele, também o sítio onde estava era complicado para ele ir, não é? Porque estava no Parlamento, numa sala, não lhe era fácil sair do local onde se encontrava, mas vista a distância não se percebe se só não era desagradável sair do momento em que estava, da sessão em que estava, ou se simplesmente também não quis ficar na fotografia, não é? Ao lado de Catarina Martins, naquele que viria a ser um momento histórico para o Bloco, não é? Que é quando o Bloco, de alguma forma, viabiliza uma solução de governo. Mas então, vamos começar sobre o que é que aconteceu de facto a 10 de novembro, quer dizer, portanto, nós hoje, há 10 anos, estávamos no primeiro dia da Geringonça. António Costa ainda não tinha tomado posse como primeiro-ministro, já sabíamos que ia governar, que Passos não ia governar. Porquê? O que é que aconteceu a 10 de novembro de 2015? O que acontece a 10 de novembro de 2015 é que quem terá recusado a cerimónia conjunta e a presença de jornalistas até terá sido o PCP, que o João Oliveira diz que como as discussões tinham sido bilaterais, não é? Porque a discussão tinha sido sempre PCP, PS, Bloco, PS, o Verde, vocês desculpem, eu estou aqui para dar opiniões, pagam-me para isso, e portanto os Verdes são uma ficção eleitoral que não conta para nada, só servem para se gastar mais papel sempre nestas coisas, e mais dinheiro também, mas enfim, e então... Pronto, também tiveram de assinar, sim, mas isso fariam aquilo que o PCP entendesse, pronto. E então o PCP não quis a cerimónia conjunta, aí o Bloco terá feito uma exigência, que era ser o último partido a assinar porque tinha uma bancada mais numerosa que o PCP, pronto. E então vamos... João Oliveira vai com Jerónimo de Sousa àquilo que era a Sala Europa no Parlamento do PS, mas quem assina, como é óbvio, é o secretário-geral. Depois isto terá começado às 14 horas e alguns minutos. Quem assina primeiro é o PCP, depois vamos ter os Verdes e depois o Bloco.
tudo aquilo é muito rápido. Há uma cronologia até muito bem feita num artigo do Expresso sobre esta questão, não é? Portanto, começa por chegar João Oliveira com Jerónimo de Sousa, depois, às 14h34, 10 de novembro, depois, 4 minutos depois, temos os Verdes, representados por Heloísa Apolónia e Manuela Cunha, e depois, então, temos o momento do Bloco, e é aí que Pedro Filipe Soares não acompanha Catarina Martins, porque o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, o então líder parlamentar, estava num almoço de trabalho, previamente marcado, e não ficaria bem sair do almoço de trabalho, como se calcula, mesmo que fosse para um momento histórico destes. Eu sei que os portugueses valorizam imenso os almoços, não é? Isto talvez pareça um pouco estranho, dizer-se a um holandês que um líder político não esteve num momento histórico do seu partido porque estava a almoçar. Mas pronto, Pedro Filipe Soares, que é um homem, como se vê até pela sua elegância, deve ser uma pessoa que dá muita importância ao almoço, deve ser daquelas pessoas que não janta, porque senão, a almoçar com tanta importância e relevo, não poderia estar elegante como está, seja como for. Não é ele que acompanha Catarina Martins à assinatura, é Jorge Costa. Catarina Martins vai assinar e tudo isto se resolveu muito rapidamente, porque às 14h42 do dia 10 de novembro de 2015 começa aquele momento que Vasco Polido Valente terá dito a geringonça, depois Paulo Portas divulgou o termo, também convém que se perceba. O seu dono. Um momento fica para a história, para a pequena, para a média, para a grande, mas fica para a história quando se consegue ali quase ser só designado por um termo. Não precisa de muitas palavras, não é? Nós temos, por exemplo, se eu disser o irrevogável aqui dentro do estúdio, as pessoas sabem o que é, o irrevogável, não é? E aqui temos a geringonça, não é? E também sabemos o que é, não é? Isto na nossa história mais recente. Portanto, há aqui, é claro que depois, com o tempo, as coisas vão passando. Eu tive este fim de semana a surpresa de perceber, por exemplo, para os jovens de 20 anos, dizer o azar dos Távoras é só uma expressão. Eles não sabem, efetivamente, a história dos Távoras e o que é que aconteceu e porque é que é mesmo o azar dos Távora, não é? E portanto, há muito esse lado. Mas pronto, nós estávamos aqui na geringonça. É importante que se perceba o seguinte, vamos então ver agora, durante quanto tempo é que durou a geringonça? Quando é que morreu a geringonça? A geringonça é uma coisa peculiar, porque também dá conta exatamente das tensões dentro da esquerda. Quando é que ela acabou? E para responder a essa pergunta, temos de perceber o seguinte: a 26 de novembro de 2020, o Bloco de Esquerda já votou contra o Orçamento de Estado. Mas o PCP absteve-se. Portanto, o Orçamento passou, mas o Bloco já estava a votar contra o Orçamento. Portanto, Helena, só para o primeiro mandato chegou até ao fim, até ao contrário de muitas vozes que diriam que isso não ia acontecer. Não, claro que ia acontecer. E depois é no primeiro ano. Só que António Costa não tem uma... replica no segundo ano, pelo menos com os acordos, não é? Claro. No segundo mandato de António Costa. Até porque António Costa tem uma maioria, que não é absoluta, mas é uma maioria muito mais confortável, não é? E, portanto, aliás, eu penso que é o Ricardo Paes Mamed, não tenho a certeza, economista da área de esquerda, que diz, quer dizer, depois da vitória de António Costa em 2019, não faria muito sentido continuar a geringonça nos mesmos termos, não é? E isso vê-se logo em 2020, quando é para aprovar o orçamento para 2021. Não é? Portanto, foi logo aí o Bloco, mas o PCP ainda se manteve. Depois, e portanto aí pode-se dizer que aquilo que tinha sido o espírito da geringonça já estava a mostrar ali alguns sinais, como quando nós vamos fazer as análises e vem de lá aquele colesterol terrível, ou aquele valor assim. Só que a 27 de outubro de 2021, um ano depois, isto é sempre marcado pelas datas dos orçamentos, não é? Pronto. O Orçamento de Estado estava a ser votado no Parlamento. António Costa prefazia 2.162 dias como Primeiro-Ministro e acabou. E acabou porquê? Porque o PCP e o Bloco, a par do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega, votam contra o orçamento. Agora, que o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega votassem contra o orçamento, não era novidade para ninguém, não é? Só que
desta vez o PCP não se absteve e votou contra. E aí acontece aquilo depois que nós conhecemos e que depois deu muita tinta, fez correr muita tinta, que é Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito daquelas coisas, enfim, que as pessoas dizem, que o chumbo do orçamento implicava mandar o país para eleições. E, portanto, olha, ficou refém das suas próprias palavras. Isto depois, no futuro, teve vários desenvolvimentos. E António Costa, claro, chumbaram-lhe o orçamento, foi para eleições, coisa que também não lhe desagradou nada. E, aliás, ele dizia que o seu programa eleitoral era aquele orçamento. Exato. Foi para eleições e teve uma maioria absoluta e depois voltou a falar-se se quando um orçamento é chumbado, se o país tem ou não tem de ir para eleições, mas isso já é outra conversa. Portanto, a geringonça acaba nas eleições de 2019, nas legislativas, mas o espírito da geringonça, na verdade, vai abaixo quando é votado, a 27 de outubro de 2021, o orçamento, e aí já Bloco e PCP votam contra, sendo que em 2020 o PCP ainda tinha tido uma abstenção. Nós podemos perguntar-nos Mas em 2020 também com o argumento da pandemia, não é? Claro, sim, estávamos todos assim um bocadinho pandemicamente parvos, não é? Sim, mas criou ali um momento de exceção também tudo é muito da vida excepcional. política. Tudo é muito excepcional. Nós, para perceber tudo o que é que seja, temos de sempre, e foi boa lembrança, porque de facto temos de perceber que também não sei como é que as coisas teriam corrido sem pandemia, não é? Pronto, isso também é importante perceber. Se calhar até tinha caído mais cedo. Provavelmente, eu acho também isso. Acho que sim, que muito provavelmente tinha caído mais cedo. Agora temos de entender o que é que leva ao aparecimento da geringonça. E a geringonça, estas eleições de 4 de outubro, portanto, 2015, deram uma vitória a Passos Coelho, mas não uma vitória que lhe permitiu, não teve maioria absoluta, e, portanto, as eleições são a 4 de outubro, e a 2 de outubro, está o PS a fazer a sua arruada no Chiado, não é? Aquela que vai muita gente, tudo aquilo, mas já haveria ali a noção de que o resultado eleitoral poderia não ser conforme. Ao descerem nessa arruada, havia pessoas do PCP que estavam a assistir à arruada socialista, e terá havido a indicação que o PCP considerava que seria possível haver que o PS só não governava, depois esta frase, aliás, depois vem até mesmo a ser dita, que o PS só não governava se não quisesse. Não é? Que haveria uma solução de esquerda para se chegar a uma solução de governo. Começa logo no próprio dia da reflexão, porque foi dia 3. Realmente eu refleti-se muito nesse dia de reflexão, porque começa-se a refletir na possibilidade, mas claro, tudo isto em bastidores, de muitos bastidores, na possibilidade de haver uma solução à esquerda para o caso de Passos Coelho não ter uma maioria absoluta, porque começa a ser perceptível de que a vitória será de Passos. E há um momento, quem viu aquilo que foi o discurso da derrota de António Costa no Altice, a 4 de outubro, a sala está numa comoção tremenda, não é? Coisa tremenda. E há entre os socialistas quem pense que António Costa vai apresentar a demissão. E começam naqueles estertores a gritar não, porque o discurso podia levar a que ele a seguir dissesse, que ia apresentar a sua demissão, ia pôr o seu cargo à disposição. E há uma frase dele que diz, ele pede paciência e diz, já vão dizer que sim. Pronto, fim de citação. Não é? Pronto. E ele terá dito também, ninguém conte connosco para sermos só uma maioria do contra, sem condições para formar um governo credível e alternativo ao da direita. A esquerda vai considerar o Bloco e o PCP que isto quer dizer, ele está a dizer que vai chegar a compromissos, não é? Portanto, há ali algo
de ambíguo, muito ambíguo, ou seja, quem está a ver em casa na televisão não acha nada ambíguo, portanto ele não se demite, vai chegar aqui uns compromissos com o PSD, com passos, tudo isso. Agora, para o Bloco e para o PCP, estas declarações são um bocadinho ambíguas, não é? O que é que ele mesmo está a querer dizer? É preciso que se entenda também que a Comissão Política do PS vai aprovar, com 63 votos a favor, 4 contra e 3 abstenções, o mandato para António Costa encetar negociações também, não é? Com à esquerda e à direita. E, entretanto, o presidente Cavaco Silva encarregou Pedro Passos Coelho de desenvolver diligências para formar um governo. E começa, então, um dos períodos que eu acho que é profundamente revelador, muitas vezes, daquilo que foi um momento em que António Costa pôs tinha já para si que, de facto, não ia governar não ia desenvolver, não ia permitir a Passos governar, que ia procurar uma solução à esquerda, mas sem o assumir diretamente. São os dias da espantosa negociação da educação de adultos. Durante dias, Portugal esteve pendente desse extraordinário assunto que é a educação de adultos. As delegações do PS reuniam com os partidos à esquerda e diziam que era tudo facilidades, que ali havia um verdadeiro espírito. O Henrique Pereira dos Santos chama isto os dias de sombra. E depois, à direita havia uma coisa irredutível, nomeadamente por causa da educação de adultos. O problema da educação de adultos, eu lembro perfeitamente de haver uma saída, não sei o que, porque o PSD não tem, não tem a educação de adultos. Pronto, a educação de adultos, como sabe, nunca soube depois o que é que aconteceu à educação de adultos. Bem, começa a tornar-se óbvio que o Passos chega a apresentar uma lista de coisas que poderiam ser decididas em comum. Isso não segue, e é óbvio que começa a tornar-se muito claro que António Costa vai apresentar a viabilização de um governo, porque não bastava que o governo de Passos caísse, era importante. Note que Cavaco Silva estava no fim do seu mandato. Portanto, ele já não podia convocar eleições. A pergunta pode ser, e se pudesse? O que teria acontecido, não é? E se pudesse? O que teria acontecido? Mas aquilo que nós temos aqui é, estes partidos vão apresentar, de facto, fazem, então, o tal documento, que é assinado a 10 de novembro, e os tais documentos, os 3 documentos que são assinados, e esses documentos permitem, então, a António Costa apresentar-se com uma base sólida e credível para vir a formar um governo que não seja apenas um foco de desestabilização, porque se não tem uma solução que lhe permita, eu sou apoiado por este e por este, não daria, não é? Portanto, é isso que acontece. Começa, de facto, a geringonça. Depois, António Costa tomará posse como primeiro-ministro. Vamos ter esses anos, podemos perguntar-nos o que é que os diferentes partidos de esquerda esperavam, não é? O PCP estava muito, muito preocupado com a possibilidade da privatização de alguns setores, nomeadamente das empresas nas áreas dos transportes públicos, também de uma coisa sobre a qual, aliás, escreveu magistralmente Mário Centeno, que depois não foi por aí, que é a questão das chamadas portarias de extensão, que os sindicatos não têm em Portugal qualquer representatividade, e também não têm por causa disso, que é o facto, um sindicato consegue, vai para negociações, obtém ali um determinado acordo, e depois isso é estendido ao setor, o que também não leva depois as pessoas a terem a motivação para a sindicalização, mas dá a alguns sindicatos e frentes sindicais uma espécie de monopólio da representatividade. E isto foi particularmente importante para o PCP. Agora, vamos ver, e eu acho que essa é uma das perguntas, 10 anos depois temos de fazer, depois entrou-se numa fase em que se falava de reversões, não é?
portanto, de reentregar. Tivemos a questão dos feriados, por exemplo, não é? Também, e depois junta-se a isto algo que também não é irrelevante, que é a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa para a presidência da República, que talvez tenha sido o mais feliz cidadão durante aquele período. Ou seja, muito mais que António Costa, muito mais que Jerónimo, muito mais que Catarina Martins. Ele é, das pessoas que tinha cargos, ele é, sem dúvida, um dos que viveu com maior felicidade aquele período. Porquê? Porque não havia contestação. Não havia. Nós tínhamos passado ruas cheias, não é? E de repente parecia que a sociedade portuguesa tinha descrispado por completo. Aquilo era como se fosse o sonho dos afetos entre gente que tanto se tinha questionado, sobretudo à esquerda. A famosa frase do presidente Marcelo, que éramos felizes e não sabíamos, não é? Exatamente, aquilo é um tempo maravilhoso. Tirando uma pessoa que parecia ligeiramente, ou mesmo muito zangada com o mundo, anunciando o pior, que era Passos Coelho, não é? Que ainda vai ficar como líder durante algum tempo. Portanto, este é a geringonça. Agora, economicamente, qual é o preço que pagamos por aquilo que aconteceu? E politicamente, eu acho que várias das coisas que continuamos a discutir, nomeadamente, por exemplo, o caso, tivemos a questão da TAP, ou seja, é como se tivéssemos adiado velhos problemas e com as contas sempre a crescer. Sim, acho que isso, sem dúvida, acho que houve um preço a pagar a isso, sobretudo o preço do atirar para a frente aquilo que se podia ter resolvido na época, e temos politicamente um preço que eu acho que foi maior para a esquerda do que para a direita. Hoje, o Estado em questão, o PCP, o Bloco e o PS, não são, na minha opinião, indiferentes àquilo que aconteceu em novembro de 2015, sobretudo no PS, em que, claro, que sempre teve uma linha mais à esquerda e uma linha mais de centro, ou mais à direita, se quisermos, e essa fratura está muito evidente neste momento no Partido Socialista, passa também pela própria dificuldade que o PS tem a lidar com o socialista que é candidato presidencial, que é António José Seguro, não é? Porque António José Seguro é o homem que tinha feito o acordo, por exemplo, para o IRC com Passos Coelho, e quando o PS, que já não tinha conseguido lidar com o passado de José Sócrates, depois também não vai lidar com aquilo que representou, salvas as devidas comparações, porque de maneira nenhuma estou a comparar António José Seguro, que é uma pessoa decente e honesta, com aquilo que aconteceu com o José Sócrates, mas não vai também fazer um balanço daquilo que António José Seguro representou. E, portanto, aquilo que temos aqui hoje no Partido Socialista é, porventura, hoje também eu usei aqui a expressão daquelas linhas de fratura daquelas falhas sísmicas, não é? Vamos ver se a falha não cresce um pouco em excesso. E, portanto, eu acho que talvez o Partido Socialista tenha tido, nesse momento da geringonça, um momento extraordinário de poder, depois se consuma com a maioria absoluta de António Costa, mas eu não sei se o triunfo de António Costa se é sinónimo de triunfo do Partido Socialista.